E aí, pessoal, aqui é o professor Roger de História. A aula de hoje será sobre o Segundo Reinado. Então, nós já vamos entrar aí na apostila do quarto bimestre, tá? Segundo Reinado, ele começa em 1840 e vai até 1889, tá? No dia 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara, ou seja, Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, vai assumir o trono brasileiro. O que vai representar a figura de Dom Pedro II no poder? Vai representar um Estado centralizador, um Estado forte, que vai poder aí preservar a unidade política do país e garantir a estabilidade social, tá bom? Acabar com todo aquele caos das rebeliões do período regencial, tá bom? Então, isso que vai simbolizar a figura do imperador, um Estado com poder centralizado, tá bom? Pessoal, agora vamos tentar entender como era o contexto político do Segundo Reinado, tá? Nós vamos ter aí os liberais moderados, que eles vão se dividir a partir de 1837 em duas alas, os regressistas e os progressistas, tá bom? Que vão formar, a partir de 1840, dois partidos políticos. Então vamos tentar entender quem são os regressistas e quem são os progressistas, tá bom? Então, Partido Conservador vai ser os regressistas, tá bom? Quem são os conservadores? Uma coisa, os conservadores também vão ser apelidados de Saquaremas. Por que tinha esse apelido? Porque vem da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, que era o centro político dos conservadores, tá bom? Então, os conservadores vão ser aí os regressistas, vão ser compostos por grandes proprietários rurais, né, que vão exportar as suas mercadorias, seus produtos agrícolas para o exterior, tá bom? Por burocratas do serviço público e grandes comerciantes. O que os conservadores defendiam? Defendiam um governo imperial centralizado na figura do imperador. Então, os conservadores queriam poder centralizado no Brasil, tá bom? Eles não queriam dar nenhum tipo de autonomia para as províncias, tá bom? Pessoal, agora vamos aí para o Partido Liberal, tá? Os liberais no fundo eram os progressistas, tá bom? Então, quem são os liberais? Eles tinham também eram apelidados de Luzias. Por que Luzias? Porque vem da cidade de Santa Luzia, de Minas Gerais, que era o centro de atividades aí dos liberais, tá bom? Como era formado? Como era composto o Partido dos Liberais? Era formado por profissionais liberais, como advogados, médicos, professores, tá bom? Formado por proprietários rurais que produziam aí para o mercado interno brasileiro, tá? O que eles defendiam? Os liberais, pessoal, queriam um poder não tão centralizado na figura do imperador, queriam mais autonomia e liberdade para as províncias, tá bom? Pessoal, no fundo, não havia grandes diferenças entre os liberais e entre os conservadores. Eles tinham um projeto político de poder mais ou menos comum. No fundo, o que liberais e conservadores queriam era chegar ao poder e manter os seus interesses pessoais, tá bom? Nada diferente do que a gente vê atualmente aí na política brasileira. Os políticos, eles vão fazer um plano não para o povo brasileiro, mas para eles conseguirem chegar ao poder, né? E principalmente para conseguir realizar os seus interesses pessoais, tá bom? Pessoal, agora vamos para as eleições do cacete. O que são as eleições do cacete? As eleições, pessoal, aí durante o Segundo Reinado, era muito marcada por fraudes eleitorais, pela violência. Então, vamos citar um exemplo. No dia 13 de outubro de 1840, nas primeiras eleições para a Câmara dos Deputados, o que vai acontecer?
os liberais vão utilizar da violência e de fraudes, né? Fraudes no sentido que eles substituíam as urnas autênticas por outras urnas com votos falsos, tá bom? E ainda agrediam os eleitores, né? Forçando-os a votar nos parlamentares liberais. E agrediam também seus adversários políticos, tá bom? Então, as eleições do cacete é isso, você usar violência e fraude eleitoral para você chegar no poder, tá bom? Pessoal, agora a revolta liberal de 1842, tá? Os liberais vão vencer as eleições de 1840. O que vai acontecer? Os conservadores vão acusar os liberais de terem vencido as eleições na base da fraude e da violência, tá bom? Os conservadores, então, vão exigir que Dom Pedro II anule os resultados das eleições de 1840, tá bom? Em 1842, Dom Pedro, atendendo o pedido dos conservadores, vai convocar novas eleições para a Câmara dos Deputados. Vai acontecer uma revolta entre os liberais, só que Dom Pedro vai conseguir aí, utilizando tropas imperiais, acabar com essa revolta aí dos parlamentares liberais que estavam revoltados, tá bom? Pessoal, na próxima aula nós continuamos sobre o Segundo Reinado, tá? Sobre as atividades desta aula, eu vou querer que vocês peguem a apostila do quarto bimestre de História, tá bom? Peguem a apostila do quarto bimestre de História e vão lá na página 22. Vão na página 22 e tentem resolver a atividade número 1, que tem a A e a B, tá? Vão lá na página 22, apostila do quarto bimestre, e tentem responder a atividade número 1, que tem a pergunta número A e número B, tá bom? Qualquer dúvida, vocês chamem o professor da sala de vocês, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Até mais.